Eu vou me ater apenas a uma mensagem para vocês, que eu acho importante no momento atual, e que eu colocaria como um pedido a vocês de ajudar no resgate do princípio, um princípio muito importante, da presunção da autoridade funcional inclusiva. O que eu quero dizer com o princípio de presunção da autoridade funcional inclusiva? Basicamente é o seguinte: motorista de ônibus que gosta do seu ofício, que conhece o seu ofício, que tem experiência no seu ofício, ele tem que ser respeitado enquanto praticando o seu ofício. Isso é muito importante. Vale para o motorista de ônibus, vale para o economista na prática do seu ofício. A presunção da autoridade funcional inclusiva, porque inclui a todos, ela não discrimina entre ofícios, mas discrimina na dedicação de cada um ao seu ofício. E, através disso, permite não o individualismo, mas a prática da individualidade, que, na verdade, a individualidade é o exercício do ser, é o exercício da vida. Por que ela é inclusiva? Porque a autoridade da função, a autoridade que decorre da prática do ofício, que vale para aquela pessoa que está lá limpando o chão, bota as plaquinhas, aqui não pode pisar. Não pode pisar mesmo. Ele tem que ter autoridade nesse processo. Essa prática, ela nos leva a um emaranhado de vantagens e de facilidades na vida econômica enorme, enorme. Por quê? Porque ela é a pressuposição, ela é a base da divisão do trabalho. E nós sabemos quão importante é a divisão do trabalho. A civilização começou a nascer 3.000 anos antes de Cristo na Suméria por conta do fato de que as pessoas se especializaram na agricultura e geraram excedente suficiente para pagar o sustento de outras classes, dividindo as funções. Então, a presunção da autoridade funcional permite, ao presumirmos que alguém no exercício do seu ofício tem a experiência, tem a trajetória de vida dedicada àquele ofício, nós devemos respeitá-la como tal, porque isso nos possibilitará uma certa tranquilidade. O motorista de ônibus, quando ele vai para a viagem no navio, ele vai para a piscina descansar, relaxar. E o comandante do navio, quando vai pegar o ônibus dele, pega com tranquilidade. Quando esse princípio de presunção da autoridade funcional inclusiva não é observado em uma sociedade, a vida se torna extremamente cansativa. Por quê? Porque se as indicações não são baseadas na técnica, no esmero da função, mas sim por outros motivos, você tem que entender de tudo. Na hora que você vai beber água, você tem que olhar a cor da água, cheirar a água, porque pode ser que a pessoa responsável pela água não tenha a sua qualificação, se não tiver a dedicação ao ofício, se tiver sido indicada por outros motivos. Na hora que você vai atravessar a rua, você tem que fazer inúmeros cálculos sobre uma pessoa que está lá do outro lado, numa atitude que você tem que presumir se é A, se é B ou se é C. Então, a base da divisão do trabalho está nos faltando um pouco. Nós estamos um pouco desguarnecidos no que diz respeito à possibilidade de, tal como aquele motorista de ônibus, que entende do ônibus e é respeitado quando está dirigindo o seu ônibus, mas quando ele vai para o navio, ele relaxa, ele descansa, porque ele sabe que ele deve presumir a autoridade funcional do comandante.
Então, no exercício da economia, se vocês tiverem isso em mente, na verdade, eu estou apenas refraseando o que já disse o Eduardo, o que disse a Maria Silvia, e o que vocês mesmos disseram, é preciso ter em mente essa responsabilidade do dever de ofício, porque se o ofício não for bem realizado, não vem a presunção da autoridade funcional. E quando não vem a presunção, você precisa primeiro observar, para depois inferir, depois concluir, o que toma muito esforço. O ideal é quando a gente presume que quem está fazendo uma função a faz com carinho, com dedicação e com felicidade. Se não for com felicidade, sempre vai haver um problema. A autoridade funcional inclusiva, que inclui a todos que se dedicam ao seu ofício, qualquer que seja o ofício, porque não discrimina entre ofícios, mas sim na dedicação que cada um tem em cada ofício, ela tem inimigos naturais aos quais nós temos que estar atentos. Um dos inimigos naturais que ocorre em algumas agremiações é associar a divisão do trabalho à alienação. Essa associação esbarra em duas observações dos fatos. Primeiro, o diletantismo cultural, científico, tecnológico e artístico, que é o exato oposto da alienação, pressupõe, para ser efetivado, que as necessidades básicas do ser humano estejam sendo assistidas. Alimentação, transporte, moradia e assim vai. Ocorre que são exatamente as sociedades que mais dividem o trabalho e mais presumem a autoridade funcional, que mais condições têm de, para mais pessoas, prover a tranquilidade de meios materiais para que eles possam exercitar o diletantismo cultural, artístico, científico e tecnológico. Portanto, associar divisão de trabalho à alienação encontra desamparo nessas duas avaliações de ordem factual, empírica. Um outro inimigo importante da nossa autoridade funcional inclusiva é o assembleísmo pseudo-inclusivo. Assembleísmo pseudo-inclusivo é quando o motorista do ônibus, em cada curva, tem que consultar o trocador, fazer uma reunião para decidir como vai ser a curva, e depois o trocador, em cada troco, tem que consultar o motorista para saber como vai ser o troco. Esse tipo de procedimento, que é muito difícil de levar a bom termo, é necessário que o trocador tenha confiança no motorista e o motorista tenha confiança no trocador. Terceiro inimigo da autoridade funcional inclusiva, que também é muito corrente hoje em dia, é o iluminismo digital. O iluminismo digital é aquele opinativo em que o motorista do ônibus está no navio, mas está opinando em demasia. Ele pode dar uma opiniãozinha, olha, vai um pouquinho mais para bom bordo, para este bordo, mas não pode bater na porta do comandante para se arvorar, porque acabou de receber um WhatsApp sobre como conduz um navio. Esse iluminismo digital, ele troca a individualidade, que é criativa, que é linda, que é maravilhosa, pelo individualismo opinativo. É perigoso. É um outro inimigo do conceito de autoridade funcional inclusiva. E o pior dos inimigos desse conceito, na verdade, são os grupos de interesse, porque nós sabemos, todos vocês estudaram o Dilema dos Prisioneiros, que a soma das otimizações, a soma das aspirações individuais pode não coincidir com o bem-estar do todo. Há vezes que é preciso haver uma certa coordenação para que se otimize o bem-estar de todos. Há vários exemplos de como é importante dar ouvidos à técnica. Imaginemos, por exemplo, que o mundo tivesse ouvido as colocações de John Maynard Keynes logo depois do Acordo de Versalhes. A história teria sido outra.
Por outro lado, imaginem que a técnica de diplomacia usada por Talleyrand em 1815, no Acordo de Viena, não tivesse levado ao que levou de quase 100 anos de paz. A história teria sido outra. E é muito importante, no caso atual, que o Brasil não se caracteriza por ser um país que quer dividir o bolo numa soma maior do que o todo. Todos os países querem isso. O que caracteriza o nosso país é que nós não conseguimos, com eficiência, arbitrar sobre essa divisão. Esse é que é o ponto. E a profissão de economista, como mostra, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, quando, depois da Guerra Fria, quiseram fechar inúmeras bases militares, como procederam? Decidiram que iam fechar, mas o grupo que decidiu que ia fechar não foi o grupo que se reuniu para dizer quais seriam fechadas. E, com isso, nomeou-se uma comissão de técnicos que entendiam do assunto para prover ao Congresso uma proposta. Essa e essa e essa vão ser fechadas, aquela e aquela e aquela não. E o Congresso só podia dizer sim ou não. Várias vezes disse sim e fez um programa fiscal. Então, nós temos, hoje em dia, uma certa inércia legislativa que precisará, como disse o Eduardo, como disse a Maria Silva, do apoio de vocês, mas em duas vertentes. Primeiro, vocês têm que puxar, conseguir persuadir da necessidade de algumas decisões serem de caráter técnico. Essa talvez seja hoje em dia a parte mais difícil, que é um problema que requer ação coletiva. E a segunda é decidir acertadamente, né? Então, esse é o aconselhamento que eu daria para vocês, de ajudarem no resgate da presunção da autoridade daquele que se dedica a um ofício, qualquer que seja o ofício. Esse é o ponto fundamental. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos por me ouvir.